Boa noite a todos. Primeiramente, vou apresentar a nossa equipe. Ela é composta por mim, Daiane Seixas, Laiana Queiroz e Samuel Moura. O assunto que nossa equipe irá abordar será sobre o botulismo. O botulismo ele é uma doença pouco comum, potencialmente fatal, resultante da ação de uma neurotoxina, elaborada pela bactéria Clostridium botulinum. O micro-organismo foi identificado em 1897 na Bélgica, devido a um surto em 23 membros de uma equipe de músicos que adoeceram e 3 morreram após a ingestão de presunto contaminado. Nessa ocasião, identificou-se a toxina botulínica tipo A. Em 1904, foi identificada a toxina tipo B. Em 1943, foi identificado o botulismo por ferimento e em 1976, o botulismo infantil, que é atualmente conhecido como botulismo intestinal. O que vem ser o agente patogênico? O agente patogênico do botulismo é o Clostridium botulinum. Ele é um bacilo gram-positivo que se desenvolve em meio anaeróbico, produtor de esporos, encontrado com frequência no solo, em legumes, verduras, frutas, sedimentos aquáticos e fezes humanas. O agente aparece também como um habitante normal do trato intestinal de equinos, bovinos e aves, onde se multiplica e é excretado em grandes quantidades nas fezes por mais de 8 semanas após a pró-infecção. E o que vem ser o hospedeiro? O hospedeiro do botulismo é a neurotoxina, toxina que ataca os neurônios, elaborada pela bactéria Clostridium botulinum. A neurotoxina botulínica é um dos venenos mais letais que conhecemos. A toxina é uma neurotoxina que ataca os nervos periféricos, impedindo o funcionamento normal dos mesmos. Apenas como comparação, para que o cianureto seja letal em ratos, é preciso uma dose de 1.000 microgramas por quilo. As toxinas, se ingeridas, causam doença porque conseguem resistir ao ácido do estômago e às enzimas naturais do processo digestivo. Falando um pouco sobre o ambiente. A bactéria causadora do botulismo produz esporos que sobrevivem até em ambientes com pouco oxigênio, como em alimentos em conserva ou enlatados. Ele produz uma toxina que, mesmo se ingerida em pouquíssima quantidade, pode causar envenenamento grave em questão de horas. Além dos locais de baixa acidez, temperaturas entre 25 e 37 graus Celsius também influenciam. No entanto, algumas cepas podem crescer em temperaturas tão baixas quanto 4 graus Celsius. Alguns alimentos, principalmente aqueles em conserva, se não forem adequadamente manipulados e estocados, podem se transformar em um excelente meio para a proliferação da bactéria. Algumas cepas desta bactéria produzem enzimas que desnaturam e estragam os alimentos por elas habitadas, deixando-os com cheiro e aparência desagradáveis. Todavia, há cepas de bactérias que podem colonizar alimentos sem provocar grandes alterações no seu aspecto, sendo difícil suspeitar que estejam contaminados. Além disso, os esporos desta bactéria são amplamente distribuídos na natureza, como em solos e sedimentos de lagos e mares. Também estão presentes na água não tratada e em produtos agrícolas, como legumes, vegetal e mel, e em intestinos de mamíferos, peixes e vísceras de crustáceos. Primeiro estágio da patogênese. A toxina botulínica absorvida no trato gastrointestinal ou no ferimento dissemina-se por via hematogênica até as terminações nervosas, mais especificamente para a membrana pré-sináptica da junção neuromuscular, bloqueando a liberação da acetilcolina, que é um neurotransmissor responsável pela contração muscular. Com isso, haverá falha na transmissão de impulsos nas funções das fibras nervosas, resultando em paralisia flácida dos músculos que estes nervos controlam.
As toxinas botulínicas são as mais potentes toxinas conhecidas. Estas não atingem o sistema nervoso central devido à barreira hematoencefálica, não ocorrendo, portanto, perturbações de ordem central, permanecendo o paciente comumente consciente durante a evolução do quadro. As toxinas atuam nas junções neuromusculares, provocando paralisia funcional motora, sem a interferência com a função sensorial. Os efeitos farmacológicos das toxinas acometem principalmente os nervos periféricos, os quais têm a acetilcolina como mediador. As toxinas ligam-se na membrana nervosa, bloqueando a liberação da acetilcolina, causando a paralisia flácida que evolui para a morte, devido à paralisia dos músculos respiratórios, sem o desenvolvimento de lesões históricas. Agora, seguindo para as primeiras lesões discerníveis, nós temos basicamente três diferentes tipos, como botulismo alimentar, que nele a gente pode ter sintomas como náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal, que podem surgir antes ou ao mesmo tempo em que os sintomas neurológicos, visão turva, queda da pálpebra, visão dupla, dificuldade de engolir e boca seca. Com a evolução da doença, a fraqueza muscular pode se espalhar, descendo para os músculos do tronco e membros. Nós temos também o botulismo por ferimentos. Os sintomas são semelhantes aos do botulismo alimentar, mas com febre decorrente da contaminação do ferimento. Não há sintomas gastrointestinais. Ferimentos ou cicatrizes que nem sempre são encontrados, como na mucosa nasal, seios da face e locais de injeção, devem ser investigados, especialmente em usuários de droga. E aí nós temos também o botulismo intestinal. Nas crianças, os sintomas variam de constipação leve a síndrome de morte súbita. Há casos leves, caracterizados apenas por dificuldade de se alimentar e fraqueza muscular. Em casos mais graves, os sintomas começam por constipação e irritabilidade, seguidos por dificuldade de controle dos movimentos da cabeça, sucção fraca, choro fraco e paralisias que podem comprometer a respiração. Com a evolução da doença, a fraqueza muscular ela se propaga de uma forma descendente para os músculos do tronco e membros, podendo ocasionar dispneia, uma insuficiência respiratória e até tetraplegia flácida. A característica importante do quadro clínico avançado do botulismo é a preservação da consciência. A duração do botulismo é de aproximadamente 2 a 6 semanas. Seus sintomas se instalam de forma progressiva durante umas 2 semanas, seguido de recuperação em 3 a 4 semanas. O êxito no tratamento do botulismo ele está relacionado ao quanto antes se inicia o tratamento dessa doença. Ele também deve ser iniciado em uma unidade hospitalar especializada e avançada que disponha de terapia intensiva, a UTI. Tem que ter o objetivo de diminuição das chances de óbitos nesse tipo de unidade, pois o botulismo é uma doença grave que tem uma chance grande, uma chance alta de óbito. Então, os equipamentos dessa unidade hospitalar têm que ser específicos em terapia intensiva para obter um melhor resultado positivo no tratamento contra essa doença. O tratamento para essa doença ele consiste em 2 conjuntos de ações. O primeiro é o tratamento de suporte. Como o próprio nome diz, é uma medida geral de suporte e monitorização cardiorrespiratória. Essa daí é a conduta mais importante do tratamento contra o botulismo. O outro é o tratamento específico, que tem como objetivo eliminar a toxina circulante no organismo e a sua fonte de produção. É usado o soro antibotulínico e antibióticos que têm como objetivo eliminar essa toxina. A forma mais comum de se adquirir o botulismo é pela ingestão de alimentos contaminados. A maioria dos casos, os alimentos que são contaminados são alimentos em conservas, alimentos embutidos, enlatados e alimentos que são feitos em casa sem uma higienização apropriada. Os exemplos: vegetais, especialmente o palmito, os embutidos, os peixes e frutos do mar, preparados sem respeitar nenhuma regra básica de higienização e esterilização. Para se prevenir do botulismo,
É recomendado que os produtos que são industrializados, como por exemplo as conservas caseiras, enlatados, embutidos, sejam fervidos por pelo menos 15 minutos antes de serem consumidos. Esse cozimento tem como objetivo eliminar possíveis micro-organismos, bactérias, que possam contaminar o seu alimento. As altas temperaturas eliminam a toxina do botulismo. Elas podem eliminar a toxina do botulismo. Outra recomendação é não conservar alimentos a uma temperatura acima de 15 graus. Essas recomendações são importantíssimas para a prevenção contra o botulismo.